noite a todos e a todas. Boa noite. É com muita alegria que recebemos todos vocês aqui essa noite para apresentarmos um grande espetáculo que se chama O Codificador. Gostaríamos de agradecer a vocês por disponibilizar o tempo de vocês para estarem conosco. Gostaríamos de agradecer ao Departamento de Juventude, ao Emmanuel da Companhia Alma Delarte, a Primeiros Socorros e a AME, e a todas as pessoas que nos ajudaram diretamente e indiretamente. Que vocês possam se emocionar e entrar conosco nessa viagem, onde o tempo, a história e o lugar irá nos guiar. Bom espetáculo para todos. Obrigada. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto. Ora no chão, ora no alto, no teto. Bonsoir, mes amis. Il avait grand plaisir qu'il avait dit. Les fêtes et l'histoire. Vou acionar a tecla SAP e começar tudo novamente. Tá cismado ela. No, semana passada não sei quem veio, mas vou, tá desse jeito depois. Boa noite, meus amigos. É com imenso prazer que viemos apresentar Os fatos através da história. E eu sou a História. Muito prazer. E estes são os meus amigos, o tempo e o lugar. É chegado a hora de iniciarmos a nossa viagem aos fatos que deram início ao Espiritismo. Rapazes, programem a nossa viagem para o momento dos fenômenos que aconteceram na casa da família Fontes. Mas é claro, vamos para 31 de março de 1848, às 22 horas, sexta-feira, viu? Sistema Solar, Planeta Terra, Continente Norte-Americano, Estados Unidos, Estado de Nova York, Condado de Wayne. Muito bem. Mas para nossa viagem acontecer, faremos uma contagem regressiva. E vamos precisar da colaboração de vocês. É isso aí, porque que acontece? A máquina tá dando uns probleminha ainda, e ela só funciona à base de boas energias, vibrações positivas e muita alegria. Então, no final da contagem regressiva, todo mundo assim, ó, ô, bum. Aí só vai funcionar se todo mundo fizer. Senão a gente vai ter que ficar aqui a noite toda. Ô, bum, ô, bum. Beleza? Vamos lá? Então, 5, 4, 3, 2, 1. Eles aprenderam. E viveram felizes para sempre. Já até sabia. Vamos ver. Quem está aí? Não deve ser nada. Deve ser os gatos da rua. Vamos ser da tarde. Mamãe, acho que é o senhor Pé Rachado. Senhor Pé Rachado, se for você, faça o que eu faço. Quem quer que seja aí, me diga a idade das minhas filhas. Primeiro, a de Kate. Certo. Agora, a de Margaret. Nossa Senhora. É um ser humano que está aqui? É um espírito? Se for, dê 2 batidas. Como o Zaqueu!
momento que precisávamos vir. Bom, ótimo, foi tranquilo, suave. O que foi isso tão assustador, não é mesmo? Sei, como sou boazinha, não vou registrar que vocês dois estavam morrendo de medo. Opa, morrendo de medo é uma frase muito pesada e não condiz à situação. Não é bem essa história, tem que ser solidário, meu amigo aqui. É que ele tem medo dessas coisas, sabe? Eu senti o cheiro ali, tá? Muito bem, voltemos aos fatos. Vamos agora ao momento onde as mesas giravam. Não, a gente pensa assim, o nome dela é História. Aí você espera, vamos ver uma história da Branca de Neve. Vamos ouvir uma história da Pocahontas. Vamos ouvir uma história da Chapeuzinho Vermelho. Não, ela gosta de história de terror. Podemos? Então vamos. Epa. Vamos para julho de 1854. Vamos então para Paris. França! A França linda. Ora, quem veio lá? Se não é meu amigo, professor Rivail. Como tem passado, Nobrani? Senhor Fortier, que bom revê-lo, Nobrani. Eu estou muito bem, obrigado. Que bom. Mas, me diga, por um acaso você se lembra da nossa última conversa sobre as mesas que eram magnetizadas? Mas é claro, Nobrani, eu me lembro de cada detalhe. Pois bem, e tenho para lhe contar algo muito mais extraordinário. Não só se faz a mesa girar magnetizando, mas, se questionada, ela responde. Mas isso deve ser outra questão, Senhor Fortier. Só posso crer nisso quando vir. E quando se me tiver provado que mesas têm cérebro para pensar, ou nervos para sentir, podendo se tornar sonâmbulos. Até lá, Senhor Fortier, permita-me nisso não ver senão uma boa história de fazer dormir. Avancemos mais um pouquinho nos fatos. Rapazes, já sabem o que fazer. Mas é claro, vamos para terça-feira, maio 1855, às 20 horas. Casa da senhora Plenemarchon, Rua Grand Botellier, número 18, Paris, França.
acabo de presenciar, minhas ideias estão longe de serem detidas. Há aqui um fato que necessariamente deve ter uma causa. Entrevejo, sobre essas futilidades aparentes, alguma coisa de séria, e com a revelação de uma nova lei, prometo me aprofundar. Então, meu nobre amigo, por favor, diga-me o que achou. Por enquanto, Sr. Fortier, quero me abster de achar qualquer coisa, pois eu devo observar primeiramente, mais atentamente esses fenômenos. Muito bem. Podemos seguir com os fatos? Mas é claro. Bora que eu tô ansioso. Iniciem a nossa viagem. Um momento. Iniciem a nossa viagem para o momento quando Kardec começou os diálogos com os espíritos. 11 de dezembro de 1855. Casa da família Budan. Paris, Hansa. Espíritos. Há um entre eles que seja para mim um bom gênio? Sim. É um espírito de um amigo ou de um parente? Nenhum, nem outro. Quem foi sobre a terra? Um homem justo e sábio. O que devo fazer para granjear sua benevolência? Ter uma fé viva, pedir com empenho. Por quais meios poderei reconhecer a sua intervenção? Pela satisfação que sentirás. Depois de minha morte, o reconhecerei no mundo dos espíritos? Sem dúvidas, é ele que virá te felicitar, se cumprires bem a tua tarefa. Percebe-se por essas perguntas que eu ainda estava bem novato nas questões do mundo espiritual. Estou apto, pela natureza de minha inteligência, a penetrar o tanto quanto se é possível ao homem fazê-lo, as grandes verdades de nossa destinação futura? Sim, tens aptidão. Mas tudo dependerá com teu empenho para com o trabalho. Poderei concorrer para a propagação dessas verdades? Sem dúvidas. Por quais meios? Sabê-lo-ás mais tarde. Por ore, trabalho.
codificador começa a construção de um grande trabalho. Através de métodos científicos, passando tudo pelo crivo da razão, inicia a construção do Livro dos Espíritos. Nossa história, mas que emoção reviver este momento. Rapaz, eu quero ver isso, viu? Tô ansioso. Então vamos, preparem tudo. Mas é claro, vamos para 25 de março de 1856, às 22 horas. Casa de Kardec, Rua dos Mártires, número 8, segundo andar. Paris, França. Nada sei, e já faz 1 hora que isso dura. Que estranho. Te ajudarei a procurar de onde vêm essas batidas. Assim, procure daquele lado. Encontrastes algo? Não estou encontrando nada. Vamos procurar no outro cômodo. Vamos. As batidas continuaram até por volta de meia-noite, hora que o casal foi se deitar. Não vamos acordá-los. Rapazes, avancem um dia. Vamos para 26 de março de 1856, às 20 horas. Casa da família Boudin, Paris, França. Mas acredita? Acredita? Ontem, quando eu estava escrevendo mais um capítulo daquele livro no qual estou trabalhando, fizeram-se ouvir batidas persistentemente. Sem motivo algum? Sem motivo aparente. E não pudemos encontrar a causa daquelas pancadas. Mas vamos começar a reunião. É o melhor. Sem dúvida, está ciente do fato que acabo de citar. Poderia dizer-me a causa daquelas batidas que se fizeram ouvir de maneira tão persistente? Era o teu espírito familiar. Por que motivo ele vinha bater assim? Queria comunicar-se contigo. Poderias dizer-me o que ele queria me comunicar? Podes perguntar a ele mesmo, pois este estará aqui. Meu espírito familiar, quem quer que sejais, eu vos agradeço por ter vindo me visitar. Quer me dizer quem sois? Para ti, me chamarei a verdade. E todos os meses, aqui, durante 15 minutos, estarei à sua disposição. Ontem, enquanto batias, enquanto eu estava trabalhando, tinhas algo de particular para me dizer? O que tinha a dizer era sobre o trabalho qual fazias. O que escrevias me desagradava. Queria lhe fazer cessar. A vossa desaprovação era sobre o capítulo que escrevia ontem ou sobre o conjunto do trabalho? Era sobre o capítulo de ontem, e eu fiz te julgá-lo. Torna a lê-lo esta noite, encontrarás as faltas e as corrigirás.
Eu mesmo não estava satisfeito com o que escrevia e refiz hoje. Está melhor? Está melhor, mas não o bastante. Leia novamente da 3ª à 30ª linha e reconhecerás um grave erro. Mas rasguei o que fiz ontem. Não importa. Essa dilaceração não impede a falta de substituir. Releia e verás. O nome verdade que tomaste, acaso é uma alusão à verdade que procuro? Talvez, ou pelo menos, é um guia que te protegerá e te ajudará. Poderei evocá-lo em minha casa? Sim, para lhe assistir em pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, não será senão em muito tempo que poderás obtê-las. Depois, então, poderias vir com mais frequência em todos esses meses. Sim, mas não prometo senão uma vez por mês, até segunda ordem. Animaste algum personagem conhecido sobre a Terra? Eu lhe disse que para ti era a verdade. Esse para ti queria dizer descrição. Disso não saberás mais. Organizando as respostas para 501 perguntas sobre vários temas, Kardec iniciou o Espiritismo e a visão do mundo espiritual, fazendo dos fenômenos muito mais que uma diversão da alta burguesia francesa. E para isso ele reuniu um pequeno grupo de médiums e mais 2 jovens senhoritas. Aline Carlotte e Ruth de Afé. Iremos agora ao momento das comunicações, dos temas presentes em O Livro dos Espíritos. Vamos para 11 de abril de 1856, às 20 horas. Casa da família Boudin, Paris, França.
uma parte da obra foi revista. Seríeis bastante bom para me dizer o que pensais disso? O que foi revisto está bom, mas, quando tudo acabar, será preciso revê-la ainda, a fim de estendê-la sobre certos pontos e abreviá-la em outros. Pensais que essa obra deva ser publicada antes mesmo que os anunciados se tenham cumprido? Uma parte, sim, mas não tudo, porque lhe asseguro que teremos capítulos muito mais espinhosos pela frente. Por mais que seja importante esta primeira obra, não é senão apenas uma introdução. Compreenderás que certas partes não poderão ser publicadas senão muito mais tarde. E gradualmente, à medida que as ideias novas se desenvolverem e tomarem raízes, saiba esperar. Após 20 meses de trabalho, na compilação da primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec procurava publicá-lo, mas ainda existiam algumas questões para se resolver. Que questões seriam essas, hein, história? Eu também fiquei curioso. Muito bem, então vamos lá ver. Vamos lá, domingo, 1857, às 23 horas. Casa de Kardec. Rua dos Mártires, número 8, segundo andar. Paris, França. Agora que a obra está para ser publicada, que nome darei a esta brochura? Não pode ser o meu. Eu não posso ser o autor, pois esta obra é obra dos Espíritos. Que nome darei a esta brochura? Lembra-te da nossa época de druida, lá nas Gales. Vejo também que terminaste a obra O Livro dos Espíritos. Pode voltar a dormir, ao domingo de trabalho. É isso. Seguirei esta intuição. Esta obra se chamará O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Amanhã mesmo procurarei a senhora Melanie Dentu para enviar o material para a tipografia. No outro dia, na biblioteca dos Dentu, Senhor Dentu, boa tarde. Boa tarde. Eu trouxe o material conforme combinado. Ora, senhor Rivaio, este assunto não nos interessa mais. Está batidíssimo, fora de voga. A França não se importa mais com o espiritualismo. Nossos depósitos estão repletos de mesas que dançam, mesas que falam, mesas que adivinham, mesas, enfim, que ninguém mais vê. Mas, senhor Dentu, eu desejaria apenas saber o pensamento tipográfico.
pois pretendo editar a obra por minha própria conta e risco. É possível? Olha, nós vendemos a nossa, mas já que quer editar a obra por sua conta e risco, por que não procure diretamente uma tipografia? Bonjour, querido professor. É uma honra tê-lo aqui em nossa biblioteca. Afinal, trouxe afinal os seus cadernos? Maravilha! Essa semana estou muito atarefada, mas prometo que assim que tiver um tempo, irei fazer um precinho razoável. Vamos que eu irei acompanhar o senhor até a porta. Perdão, senhor Caio. Eu não sabia que já tinhas acertado com a mamãe. Se não tiver muita pressa, por favor, deixe conosco seus cadernos. Mas me diga, de quantos exemplares precisa? Um, talvez dois no máximo, quem sabe? Vamos, professor. Te acompanharei até a porta. Eduardo, essa obra é urgente e preferencial. Leve urgente para tipografia, por favor. Perdão, Caio. Mas, mamãe, pelo amor de Deus, menino, sempre vamos ficar editando esta droga? Não fale isso. Temos pessoas aqui. Olha, passei a noite lendo essa maravilha. E se eu fosse você, faria o mesmo. Siga os exemplos da mão. Não irá se arrepender. E com licença, filho, voltarei aos meus afazeres. Essa é boa. Vou apenas correr os olhos sobre isto aqui. Se eu pudesse, eu deixava em qualquer canto. E o tempo tomaria conta. Olha, mas como é possível? Não é que mamãe realmente estava certa? Esta obra é esplêndida e precisa ser publicada o mais rápido possível. Charles, venha cá. Charles, onde será que se meteu aquele menino inútil? Charles, venha cá, menino. E então, como estão os corações? Preparados para o grande momento? Nossa, não fala uma história. Meu coração está quase saindo pela boca. Então vamos para o grande momento. A publicação do Livro dos Espíritos. Às 8 horas da manhã, 18 de abril de 1857. Rua Montesquieu, Livraria dos Dentu, Paris, France. Mamãe! Mamãe? Sim, querido. Chegaram os exemplares do Livro dos Espíritos, mamãe. Maravilha! Prometi ao senhor Rivail que assim que chegasse uma cópia do livro, iria mandar já para ele. O que você acha também de enviarmos para o senhor Ledoin e Didier, que responderam ao nosso prospecto, filho? Claro, mamãe. Enviaremos a todos. Inclusive, também prometi alguns exemplares a jornalistas, que são amigos meus. Maravilha. Já chegou? Bem-vindo. E agora vamos ver como estão as comemorações na casa do professor Rivail. Vamos, 18 de abril de 1857, às 19 horas. Casa de Kardec, Rua dos Mártires, número 8. Segundo andar, Paris, France.
depressa. Mas jamais imaginei que demoraria tanto tempo na tipografia. Quase 4 meses, mas hoje em dia é tudo demorado. E a obra foi composta em oficina modesta e cheia de serviço, fora de Paris. Agora, sinto-me aliviada como que um dever cumprido. Como aprovada em um exame, já posso me casar sossegada. Agora podes, pois tua tarefa está finda, e tu fostes aprovada com distinção. Receberás neste e no outro mundo o prêmio de trabalhadora desinteressada e útil. Mas e tu, filhinho? Também irá casar-te tão mocinho? Espero casar-me ao completar 16 anos, em outubro. Dizem que não dá sorte casar no mesmo dia. É verdade, professor? Superstição. Cada um de nós traz o destino matrimonial e que o dia, o mês, ou mesmo a data de outro casamento na família não poderia, a meu ver, alterá-lo. Mas, diga, professor, o casamento é mesmo de destino? Pensas que um ato tão importante em nossa vida terrena escaparia aos planos que nos são traçados para o progresso geral ao nascermos? Acaso já te esqueceram das lições recebidas a esse respeito? Realmente, concordo, professor. O chá está pronto. Vamos? Vamos ao chá. E foi uma noite de comemoração maravilhosa na casa do professor Rivail. Tá gostoso? Tava tudo muito bom. O papo também, tava uma delícia. Vocês dois são uns gulosos, isso sim. Cadê o tempo? Tempo. Tempo. Dá o tempo, véi. Tempo. Mas eles se atrasaram de novo? Tempo, seu danado. Você passou e não nos esperou. Eu nem vi você passar. Mas onde vocês estavam que eu não os vi? Estávamos nos preparando para a publicação do livro dos médiuns. Os médios, ainda há pouco nós estávamos aqui no lançamento do livro dos Espíritos, não é, pessoal? Você tem andado apressado ultimamente, meu caro amigo. Ah, verdade, deve ser o horário do verão. Esse horário está me deixando meio desregulado, sabe? Desregulado você é desde que você nasceu, né? Não se preocupe. Vamos te colocar a par da situação. Após a publicação do Livro dos Espíritos, Kardec funda a Sociedade Espírita de Paris e cria uma revista periódica para ajudar na divulgação do Espiritismo. É isso aí, rapaz. Eu vou te falar. E Kardec ainda nos deu uma prévia do que seria a sua revue espírita. Bonito, foi bonito. É espírito que O Espiritismo, seu Bocó, foi o nome que ganhou essa doutrina de amor e caridade. Isso mesmo. E ainda para esclarecer, ele lançou outra obra intitulada O que é o Espiritismo? Bacana, viu? É bacana, eu vou te contar. A divulgação disso aí, a festinha de lançamento foi bacana. Como perdi tais acontecimentos aqui, É, história, pra mim não sei. Meus amigos, o tempo, sem um lugar, e a história não podem registrar nada. Afinal, cada um de nós sem o outro, o que somos? Nada. Opa, mas o nada não existe. O que foi, gente? Tá lá, livro dos Espíritos. Os Espíritos falou, Kardec escreveu. Muito bem, conto pra você. Mas vocês entenderam o meu raciocínio, certo? Ah, certíssimo. Claro como há. Fechou. Tempo, não se perca mais da gente. Rapazes, vamos
lançamento do livro dos médiuns? Certo, só. Tá aqui, assim, não encontro a data ao certo, assim, apenas o ano de 1861. É isso aí. Foi lá, ó, na Livraria do Zentu, mais uma festinha, supimpa bacana, papo bom. Meus amigos, nem tudo são flores. Lugar, nos leve à Espanha. Tempo, avance 2 dias. 2 dias do futuro, mas em 1861. Barcelona, Espanha. Então, já deram até nome a essa infâmia. Chamam de espiritismo. E há 2 dias, seu fundador veio a publicar mais uma obra. Temo que essas ideias pagãs possam vir a prejudicar a Santa Igreja. É meu dever defender o verdadeiro interesse cristão. Vocês viram que a propagação da nova doutrina não foi uma coisa fácil. Kardec teve vários opositores, de todos os lugares. São aqueles que querem atrapalhar a marcha do progresso espiritual. Pobres coitados serão arrastados pelo turbilhão. Vamos agora ao momento que antecede o auto de fé em Barcelona. A conversa de Kardec com Le Châtelet. Para 21 de setembro de 1861. Casa de Kardec. Rua dos Mártires, número 8, segundo andar. Paris, França. Caro amigo Rivail, os 300 volumes que lhe encomendei das brochuras espíritas foram expedidas regularmente pelo seu correspondente em Paris, tudo dentro da legalidade. Mas, ao chegar aqui, os volumes tiveram que passar pela apreciação do bispo Antônio, que é como a censura deste lugar. Tentei reclamar junto ao cônsul francês, mas foi em vão. O que devo fazer, caro amigo? Gostaria de evocar aqui meu espírito familiar, a verdade. Eis-me aqui. Sem dúvida, está ciente
do que vem a se passar em Barcelona com as obras espíritas. Serias bondoso para me dizer se eu devo perseguir a sua restituição? Em direito, podes reclamar essas obras, e delas, certamente, obtereis a restituição. Mas, a minha opinião é que resultará desse auto de fé um bem maior que não produziria a leitura de apenas alguns volumes. A perda material não é nada em comparação com a repercussão que semelhante fato trará à doutrina. Compreendes quanto uma perseguição tão ridícula e tão atrasada poderá fazer o espiritismo progredir na Espanha. As ideias se difundirão com tanta rapidez e as obras serão procuradas com tanto mais diligência quanto as estiver queimado. Tudo está bem. Convém fazer a este respeito um artigo no próximo número da Revista Espírita? Espere o auto de fé. Caro amigo Lechantre, não se preocupe com a perca material. Assim que puder, lhe enviarei nova remessa. Deixe que queimem os livros em praça pública, pois isso servirá de divulgação para o Espiritismo. Nos vemos em breve, nobre amigo. Charles? Rapazes, vamos para o auto de fé. 9 de outubro de 1861, às 10h30. Esplanada da Barcelona, Espanha. Hoje, na esplanada de Barcelona, lugar onde são executados os criminosos, serão queimados 300 brochuras sobre o Espiritismo, a saber, o que é o Espiritismo, livro dos médicos e livro dos espíritos. Executem a sentença.
acontece àqueles que querem ensinar doutrinas pagãs em nosso país. É meu dever defender o verdadeiro interesse da religião cristã. Extra! Autoridades religiosas passaram por cima do direito de liberdade! Extra! E tudo aconteceu como previsto. A curiosidade sobre o espiritismo se alastrou por toda a Espanha, conseguindo muitos adeptos. Bem feito pro bispo babão. Dá-me chega a verdade. A verdade tá aí. Vamos aos fatos? Preparados para adentrar os bastidores da imitação do Evangelho? Imitação do Evangelho. Então quer dizer que nessa época tinha pirataria? Sim, esse foi o primeiro volume que recebeu o Evangelho segundo o Espiritismo. Também contou. Podemos? Mas é claro. 14 de setembro de 1863. Onde que é o lugar mesmo? A gente vai pra praia. É verdade. Praia. Fica ali na França. Bonito lugar. Mas isso sim que é um refúgio dos deuses. Só não entro nessa água porque não trouxe as minhas roupas de banho. Mas, onde está? Ah, achei, aqui está. Solicitei que me enviassem uma comunicação sobre um assunto qualquer. Vamos ver o que diz. Quero muito te falar de Paris, embora a utilidade disso não me pareça contrária. Tenho em vista que teu cérebro recebe as nossas inspirações com facilidade da qual mesmo desconfias. Nossa ação, sobretudo do Espírito da Verdade, é constante a teu redor, e tal qual não pode ser recusado. Compreendes agora porque tínhamos a necessidade de tê-lo sobre a mão, toda a preocupação, se não daquela outra doutrina. Uma obra como a que elaboramos juntos tem a necessidade de recolher o isolamento sagrado. Continua, pois, sem impaciência, como sem cansaço, o movimento estará acabado na hora de fixar. Adeus, caro companheiro de outros tempos, discípulo fiel da verdade. Saudações a ti. Certamente essa comunicação é verdadeira, pois eu não informei a ninguém que estava em um retiro, muito menos que estava a escrever uma nova obra. Mas tenho que dar continuidade ao trabalho. Afinal, só tenho uma semana de férias. Mais tarde, em um hotel na região. Que pensais dessa nova obra na qual trabalho neste momento? Essa obra das doutrinas terá uma influência considerável. Nele, não abordará questões do mundo material e do mundo religioso, mas sim as máximas para todas as doutrinas. Os Espíritos do Senhor, que são a plenitude do céu, vêm semelhantes às estrelas cadentes que caem sobre os homens e vêm iluminar os cegos. Homens, os convidamos para o conceito celeste. Ergam as suas cartas.
está pronta. Esse momento me invade uma sensação de dever cumprido, de paz, de felicidade. Sinto também que não estou sozinho. Obrigado, amigos. Apesar de não vê-los, eu sinto a presença de todos.
já estamos quase chegando ao final dos fatos narrados nesta noite. Caramba, uma história. Ô, velho, Tá vendo? o momento quando a história chega no final dos fatos. Mas acalme-se, há muito que contar ainda. Aí sim, eu gosto da história nem quando eu contar. Vamos ao momento quando Kardec tem um diálogo com 3 personagens distintas. Isso foi em setembro de 1858. Casa de Kardec. Rua dos Mártires, número 8, segundo andar. Paris, França. Permita-me dirigir-vos a meu turno algumas questões. De bom grado, Senhor. Contudo, creio ser útil fazer conhecer antes o terreno no qual tenciono me colocar convosco. Não pretendo de modo algum converter-vos às nossas ideias, pois elas estão expostas nos livros, para aceitá-las ou rejeitá-las. O Espiritismo tem por objetivo combater a incredulidade e as suas consequências, dando provas patentes da existência da alma e da vida futura. Eu creio que certas verdades sobre o Espiritismo está conforme grandes lições do cristianismo. Mas, quanto aos dogmas, ele não contradiz certos princípios que a Igreja nos ensina? O Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência. Portanto, não trata de questões dogmáticas. Mas é uma ciência, sim, com consequências morais, assim como todas as ciências filosóficas. Tal ciência é fundada na existência de um mundo invisível, povoado por seres incorpóreos, que não são senão as almas dos que viveram sobre a terra. Hoje, a Igreja reconhece que o inferno material é uma figura, mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como explicar todo o mal que não pode vir de Deus? O Espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra, mas sim os maus espíritos, que não são melhores e que praticam igualmente o mal, suscitando maus pensamentos. Mas são apenas seres atrasados, ainda imperfeitos, e não estão perpetuamente condenados ao mal. Esse foi o padre. Desculpe o que irei dizer, Senhor, mas me recuso a acreditar nesses fenômenos. Poderia, a fim de me convencer, assistir a uma dessas sessões de mesas girantes? Desde o instante, Senhor, em que vós se recusais a aceitar os fatos que para nós são comprovados, e que vós o credes superior a todos aqueles que não compartilham de vossa opinião, não será possível. Pois bem, esses fenômenos, essas mesas que giram, não poderiam senão ocorrer se as mesmas estivessem preparadas, por que não? É sempre a questão da boa-fé.
Se a fraude estiver comprovada, eu vou entrego. E se vós assinalardes fatos comprovados de fraude, charlatanismo ou abuso da confiança, eu os entrego à vossa fustigação e dizendo de antemão, não lhes tomarei a defesa. Durante o tempo, o senhor e todos vocês puderam ver que essa moda poxa o furor. Delas hoje, ninguém se ocupa mais. Por que isso, afinal? Se é uma coisa séria, não é verdade? Porque dos fenômenos das mesas girantes saiu ainda uma coisa mais séria. Toda uma ciência, uma doutrina filosófica, muito mais interessante aos homens que refletem. O período da curiosidade teve o seu tempo. O da observação lhe sucedeu. Mas hoje, o espiritismo entra para o domínio de pessoas sérias, que não se divertem com ele, mas que se instruem. Este foi o crítico. Perceberam como tende a crítica sistemática e contraproducente? Criticar é coisa séria. Que dá margem para intriga. Alimento estragado é que dá dor de barriga. Ai, ai. Sigamos com os fatos. Vamos agora para o último diálogo, bem controvertido, envolvendo um cético. No meu círculo de convivências, se encontram defensores e opositores do Espiritismo. Eu proponho levantarmos alguns questionamentos que foram feitos em minha presença. Afinal, confesso a minha ignorância. Ser-me-á um prazer responder às questões que queiras me endereçar, Senhor, desde que sejam feitas com sinceridade e sem prevenção. Sem me iludir, contudo, de que poderei responder a todas, pois o Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e na qual ainda há muito a se aprender. Tal doutrina toca em todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicanálise e da moral. O Espiritismo, evidentemente, tende a reviver crenças sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Ora, no nosso século do positivismo, isso me parece difícil, pois é o mesmo que sugerir erros e superstições já julgados pela razão. Uma ideia não é supersticiosa, senão quando ela é falsa, e deixa de sê-lo quando se é provada verdadeira. Vós não podeis taxar as coisas de supersticiosas, visto que não haveis provado que elas não existem. Em todos os tempos, os fenômenos cujas causas eram desconhecidas eram tidos como sobrenaturais, mas a cada nova lei descoberta pela ciência fez reduzir o limite do sobrenatural. O Espiritismo, portanto, não trata de prodígios ou milagres, mas explica, em virtude de leis naturais, certos fenômenos que eram tidos como superstições, como sobrenaturais. Por isso ele é uma ciência. Eu vos peço uma última questão. O Espiritismo tem inimigos poderosos. Isso não poderia interditar as suas atividades na sociedade? E com isso deter a sua propagação? Se o Espiritismo é uma quimera, ele cairá por si só, sem que se deem a esse trabalho. Se o perseguem, é porque o temem, e não se teme senão o que é sério. Aliás, o Espiritismo não tem a sua origem entre os homens, pois é a obra dos Espíritos. Portanto, mesmo se queimassem e destruíssem todas as obras espíritas, os Espíritos, então, as ditariam de novo. Na verdade, esses diálogos nunca existiram. Descrevi com a maior veemência
na Revista Espírita de julho de 1859, que eram diálogos fictícios, baseados nas respostas que eu dava com a maior frequência aos detratores e também aos simpatizantes do Espiritismo. Eu aqui achando que era de verdade. Bem que algo não me cheirava bem nessa história, viu, cara? O que não cheirava bem em mim. Ih, pegou o bonde andando. Pegou o bonde andando de novo a história. Ah, não, história. É os fatos que aqui aconteceram, aqui, ó. Eu achei que era verdade, tá bom? Ah, bom. Menos mal. Vamos prosseguir com os fatos. Alguém quer viajar com Kardec? Opa! Eu também quero, aqui, ó. Já tô de mala pronta. Cara, você me presta um? Nem que eu peguei a grande. Mas, ó, 2 vem. Isso significa. Vai e volta. Tá bom. 1862. Vários lugares da França. Opa. Meu caro senhor, pode me levar naquela reunião na qual sou aguardado? Claro, senhor Kardec. Por quê? Professor! Agora que estou de volta a Paris, poderei dar continuidade àquela obra na qual trabalho neste momento, o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Kardec, em 1º de agosto de 1865, finalmente publica a obra O Céu e o Inferno, dando continuidade à codificação espírita. É isso aí, ó. Muito bom por sinal. Verdade, ficou bem fácil de compreender, viu? Vamos agora para a Sociedade Espírita de Paris. Vamos em 2 de setembro de 1865. Ah, essa eu quero ver. Nós vamos para a Sociedade Espírita Parisiense, que fica em... França. O quê? França. Mais alto, gente. Fica na onde a Sociedade Espírita de Paris? França. Em qual lugar da França? Paris. Em quê? Paris. Jacques, meu amigo, tenho pensado em deixar a presidência da Sociedade Espírita de Paris para uma pessoa que tenha méritos. Mas, missionário, que ouço? Por acaso o senhor pretende nos abandonar? Não é isso, meu amigo. É que eu sinto que a minha missão já está chegando ao fim. Então, eu devo deixar continuadores para que o Espiritismo possa prosseguir em frente como deve ser. Mas o senhor já tem alguém em mente? Vou propor uma reunião com todos os membros da sociedade. E em votação será decidido quem será o novo presidente. Rogarei aos bons espíritos que nos auxiliem nessa parte também. Se eu quero que saiba que pode contar comigo para o que precisar. Bem o sei, nobre amigo. E há tarefas que somente a ti confiarei para que as execute. Aceitarei de bom grado. Muito obrigado pela confiança, Sr. Kardec. Eu que agradeço, nobre amigo. E como anda a tiragem do novo livro? O Céu e o Inferno? Sim. Tem vendido muito bem. Consegui com que barateassem o custo de venda, assim atingindo o público de baixa renda.
Didier tem ajudado muito nessa parte. Bom, muito bom. O senhor aceitaria tomar um café e me conte mais sobre esse novo livro esplêndido? Sim, acredito que já acabamos por aqui, não? Acho que sim. Vamos. Kardec prepara a última obra que compõe o corpo da doutrina espírita. E seu nome é A Gênese. Parece que eu tenho antes de vocês. Como? Se eu disse que Kardec prepara? Trapaceiro. Ah, vocês esqueceram de um pequeno detalhe, meus amigos. Eu sou o tempo. Trapaceiro. Foi só avançar até o dia do lançamento e adquirir o meu primeiro exemplar do livro A Gênese. Espertinho. Trapaceiro. Voltemos um pouco antes. Preparem tudo. A joia, vamos para 22 de setembro de 1868. Cego. Hansa. Casa do Senhor D. Se nada vier a embaraçá-la, a obra deve estar pronta para ser publicada em dezembro. Prevedes obstáculo? Não prevejo obstáculo algum. Contudo, a sua saúde que deve se preocupar-se. Com o resto do trabalho, tenha fé. Pessoalmente, estou satisfeito com o resultado do trabalho. Mas a minha satisfação, essa minha opinião, é pouca coisa a satisfação daqueles a quem a obra é chamada a transformar. O que mais me deixa feliz é saber das consequências que essa obra terá sobre as massas, tanto do espaço quanto da terra. Tempo. Avance um ano. Lugar. Vamos para a casa de Kardec. 31 de março de 1861. Casa de Kardec. Rua dos Mártires, número 8, segundo andar, Paris, França. Oh, bonjour, mes amis. Eu vos estava esperando. Entrem, por favor. Bonjour, professor. Foi uma honra para nós podermos contar a sua história. Disse Kardec. Confesso que em alguns momentos tive vontade de avançar no tempo só para ver o que acontecia no final. Ah, mas eu quase te pedi isso, meu amigo. Kardec, é uma honra estarmos aqui na sua presença. Eu sou grato pelas palavras amigas. Foi uma tarefa em tanto, não acha? Sim, professor. E você a desempenhou muito bem. Confesso que, em muitos momentos, eu tive medo de não ser capaz de cumpri-la. Mas os bons espíritos nos auxiliaram nessa parte também. Kardec, como que está a divulgação da Gênese? Anda muito bem. E no tempo certo. Disse Kardec. Não me pergunte.
Mais alguma obra por vir? Em questão de livros, não. Mas tenho aqui algumas anotações, algumas cartas que recolhi ao longo dos anos e que pretendo publicar na Revista Espírita. Esse relógio, meus amigos, ele marca o início e o término da vida de alguém. Nesse exato momento, ele acaba de marcar que uma pessoa chegou no final do seu tempo de vida. Isso é natural. Afinal, todos nós nascemos e morremos. Mas quem que é seu amigo, Tempo? Que deixou você tão assim, batido? Esse relógio marcava o tempo de vida de um amigo nosso, familiar. Esse Kardec ia chegar da hora. Mas que bom, meu amigo. E que hora boa. Mas antes de findar meu último minuto entre vós, me concederia um último pedido? O que quiser, professor. História, minha amiga, me diga, como é o Espiritismo no futuro? Não irei apenas te contar, mas vou te mostrar pessoalmente. Capazes? Dia 29 de outubro de 2017, às 19h05. Minas Gerais, Betim. Prefeitura de Betim. Auditório. Mas isso é maravilhoso. Quantas pessoas aqui reunidas, História. Isso é maravilhoso. Sim. Todos eles são estudantes e continuadores da doutrina. É uma honra estar aqui e conhecê-los pessoalmente. Lembrem-se, leem e estudem as minhas obras, pois lá está a base. Esse Kardec já é hora. Sim, é hora. Aqui eu me despeço de todos vocês. Que a paz de Jesus seja convosco. Cada detalhe da minha vida se passa agora em minha mente. Quantas lembranças boas, quantas lutas e quantas dificuldades, mas eu sinto uma paz, uma sensação de dever cumprido. Este momento não me assusta. Quanto a ti, corpo querido, eu vos agradeço por ter me servido tão bem. Volta às tuas origens.
Ora, o que vejo aqui? Demoraste para chegar, meu amigo. Quem sois vós? E onde estáis que não vejo? Sou eu, seu amigo Z. Viemos aqui te receber às portas do plano espiritual. Seja bem-vindo, nobre amigo. É uma honra conhecê-los pessoalmente. O senhor já nos conhecia antes de reencarnar. Em breve a sua memória voltará. Lembrará de todos nós. Cumpristes bem a tua missão, és digno do teu denário. Choras, mas é o choro dos bem-aventurados. Venha, tenho algo a lhe mostrar. Subiremos mais alguns planos. Kardec desencarna no dia 31 de março, entre 11 e 12 horas, vítima de um aneurisma. Suas obras foram traduzidas. Seus continuadores as organizaram e lançaram o livro Obras Póstumas. Kardec foi conhecido como senso crítico encarnado. O bom senso encarnado. Passando tudo pelo crivo da razão. Nós, que aqui estamos, somos o seu legado vivo. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Mas muito obrigado, que vocês saiam daqui com essa energia. Lembrem-se, vós, cada um de vocês, cada um de nós, estamos plantando a semente, outros vão regar, outros vão colher, e somos responsáveis por cada ato, cada ação. E amai. Esse é o mandamento.